Abraço! Um abraço! Grande Eduardo Costa, gente boa, nós precisamos de Eduardo Costa. Meu povo, a SAF rolou, já que o assunto é SAF. Gabriel Marques passou o dia, ontem ele se alimentou, ele respirou o Atlético e ele conta tudo agora nos Donos da Bola. No ar, a partir de agora, veja. Opa, calma aí. Este aí é o Leonardo James Magalhães, conselheiro que às 6h20 da noite depositou o voto derradeiro, aprovando a SAF. O que o Conselho mostrou hoje é que a gente está no caminho certo, a gente acredita nisso, nesses passos e vamos ver o que a gente consegue fazer nos próximos anos aí. Antes da celebração, dias marcados por protestos de torcedores. Recebo um pouco infeliz por esse tipo de comportamento, mas com respeito, é democrático, o Atlético é de todos nós. A gente tem que dar satisfação, nós não queremos agora que está definido, não vamos dar, queremos dar satisfação a todo mundo, queremos botar todo mundo no mesmo barco, né? O processo de transformação do Galo em SAF já se arrasta há anos, mas passou por mudanças bruscas nas últimas semanas. A desistência de Peter Grive, que não conseguiu captar recursos suficientes para comprar o Atlético, fez com que a cúpula alvinegra adotasse a opção da SAF caseira, ou seja, um clube comprado por empresários mineiros, tendo os 4 R's como acionistas majoritários. Estamos chegando com essa solução. Não era que inicialmente a gente pensou, que a gente até gostaria. Que não é coisa de mister, não. Sem nenhum desrespeito ao mister. Que coisa nossa, mineira, de atleticano, de coração, de alma, né? A estrutura da SAF ainda está sendo definida. O último acordo de acionistas prevê a criação de um conselho de administração, com 2 membros indicados pela associação e entre 5 a 7 indicados pelos acionistas. Ao órgão, cabe a eleição dos diretores de áreas importantes, como futebol, jurídico e comercial. Há também uma burocracia que tem que ser cumprida. Eu acho que num prazo de 30 a 60 dias deve estar tudo regularizado, acredito que sim. Jogamos, honramos, vibramos. A torcida que canta um hino baseado no nós, agora tem um eles. Os donos da SAF assumem a direção do futebol com um objetivo só. Galo forte, vingador, Bem, muito boa tarde, estamos no ar então com os Donos da Bola e eu quero tratar desse assunto com meus convidados. Aliás, meu convidado especial, Rodrigo Fuscaldi, que quando vem a audiência explode. Elton Novaes, que é nosso embaixador da SAF, da nossa SAF. O Edu acabou de falar aí, a nossa SAF. Sociedade dos Amigos Firmes, fiéis. Fechados, fortes, fechados. Então, tanto de F aí. Tiago Fernandes, o bonde da informação, tá voando, hein, moleque? Seu passe tá valorizado, hein, moleque? Tá? E aqui quem? Apresenta você, quem que é? E aqui, ao meu lado direito, o maior ídolo dos torcedores mineiros. Não importa se o cara é americano, atleticano, cruzeirense, todo mundo tem Thiago Valu. Boa! Uma salva de palmas para Thiago Valu. Demais, Thiagão. Grande bandeira, e aqui está ele, Rodrigo Fusca. Tudo bem, Fusca? Beleza, Everton? Obrigado pelo convite mais uma vez. Fusca, Só uma coisa, galera. Pois não. Ainda bem que eu fui apresentado antes do Valu. Porque se faz essa festa pro Valu e depois você chegou assim, aqui, o Rodrigo Fusca, igual você fez com o Fusca agora, eu ia ficar triste. Calma, Eu ficaria mal. Não, mas Eu é, nem que, dormi hoje. mas é que agora que eu ia dizer, porque o programa não poderia, após a virada da SAF, o programa não poderia seguir na tela da Band no YouTube sem a opinião sempre consistente de Rodrigo Fuscaldi. Ô Fusca, ontem eu escutei vários colegas falando e tal. Aliás, a Nath Fiuza ontem disse uma coisa muito bacana. Ela disse assim, eu acho que ninguém perdeu com isso. Sabe, mesmo quem estava contra, acho que ninguém perdeu com isso. E depois ela discorreu sobre o assunto e tal. Eu também acho que ninguém perdeu. E eu entendo que a parte que era contra e a parte que não era contra a SAF, mas que era contra a forma com a qual ela se estabeleceu, eu acho que essas figuras elas precisam continuar muito vigilantes, acompanhando muito de perto. E ontem algumas declarações de dirigentes, de certa forma, eu acho que acalmaram boa parte da torcida.
que era o medo de diluir os 25%, era não ter cadeiras importantes com poder de decisão também na SAF, o Conselho terá, o fato do Conselho da Associação continuar, os 25% estarem por ali, a associação com Labareda, Vila Olímpica, Casarão Planalto e etc. Acho que isso, mas eu acho que a diluição dos 25% era algo que estava preocupando muita gente, coisa que não vai acontecer, e isso é um bom sinal. Agora, Fuscaldi, vendo de fora, analisando tudo o que aconteceu, sua opinião é muito importante para nós. Obrigado, Everton. Obrigado. Um abraço a todos, ao Tim, aos Thiagos aí e todo mundo que está assistindo em casa. Olha só, primeiro porque a transformação de qualquer clube em SAF é sempre nebulosa. Ontem eu ouvi o Sérgio Coelho falando de muita transparência. Pode ser internamente, está lá transparente, mas para a torcida não é. Nunca foi, e não é só na SAF do Atlético, não foi assim na SAF do Cruzeiro, não foi assim na do Botafogo, na do Vasco, na do Bahia e de tantas outras que vão vir por aí. É sempre uma questão muito, muito complicada, muito nebulosa, a gente não sabe o que vai sobrar de um lado e de outro, né? Agora, a gente tem que analisar sobre alguns aspectos. O primeiro dele, o Atlético não sobreviveria por muito tempo sem uma SAF. Então, é uma mudança que se fazia necessária e ela foi feita. A coisa mais nebulosa que se diz é que quase que tira o dinheiro de um bolso e bota no outro, porque os maiores credores do Atlético hoje são os donos do Atlético, né? Então tem toda essa situação, mas são caras que são atleticanos, que mudaram o Atlético de patamar nos últimos anos, isso é inegável. Eu acho que vale um voto de confiança. Mas que é nebuloso, tudo muito nebuloso, eu não tenho dúvida disso. O Rubens Gostaria Menin... de ouvir a Tona Vai. Boa tarde, Antônio Vai. Boa tarde a todos. Rubens Menin falou uma frase ali que é muito importante a gente saber como que ela vai ser empregada ao longo do tempo. Todos devem estar no mesmo barco. O que é o estar no mesmo barco? É todo mundo entender o que se passa dentro da SAF, como que foi formatada. A reclamação dos torcedores, os torcedores reclamaram bastante, que era a falta de transparência. O Fusca lembrou mais uma vez aqui que essa foi a palavra possivelmente mais dita nos últimos dias, não só pelos torcedores, mas também por jornalistas e pelos administradores do Atlético, que era a busca pela transparência. É esse o questionamento do torcedor. Concordo com o Fusca que o Atlético não teria gás e nem questão financeira para se manter vivo ao longo dos anos, se essa dívida só fosse aumentando. É importante a gente lembrar que a dívida do Atlético, ela não só é a maior do Brasil, ela é a maior do continente. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, assim, é uma dívida absurda. E a salvação realmente seria a SAF. A SAF aconteceu, agora é o torcedor acompanhar como que vai ser essa transição. E o torcedor também tinha uma grande preocupação, diminuir os custos, os valores da dívida altíssima e também ter potencial para formar um grande time. É essa a preocupação. E a informação que eu recebi é que o Atlético, para 2024, a ideia é fazer um investimento poderoso da forma que foi feita em 2021 para o Atlético buscar grandes títulos. Não, isso não diz que o Atlético não terá grandes investimentos para 2024. Mas o torcedor tem que entender que o atleticano precisa colocar o pezinho no chão e entender que a dívida é gigantesca e a casa precisa se tornar um pouco mais em ordem nos próximos anos. Acho salutar que as pessoas questionem, sejam vigilantes. Entendo e faz total sentido essa apreciação do Fuscaldi sobre, bom, eu sou o principal credor e hoje eu sou o dono. Acho que vale muito discutir sobre isso. Mas tem um ponto que muita gente está esquecendo, tá? Que não pode ser esquecido. Essa dívida não chegou a esse ponto de 1, 2, 3, 4 anos para cá, não, tá? Foi uma construção de muitos anos, de muita irresponsabilidade, de muitos compromissos feitos. Inclusive, o Thiago destacou recentemente aqui a dívida com o André Cury. Nós estamos falando de um agente que o Atlético fez negócio, assinou documento. E aí, o documento era a promessa de pagamento, esses pagamentos não foram feitos, Transferban, dívida com o banco, dívida com outros agentes. Só para você ter uma ideia, o agente do Zaratio, o Zaratio chegou aqui foi em 2020. O agente do Zaratio não recebeu nada até agora.
Ah, mas aí tem relação com quem está no clube. Tem. HG. André Cury, a construção dessa dívida com o André Cury já faz muito tempo. Tem outros agentes que não estão recebendo. São dívidas e compromissos feitos e contratações horrendas de um monte de executivos que passaram por aqui sem o menor ponto de compromisso com a instituição, que traziam um bonde e presidentes assinavam, entregavam esse clube nas mãos desses caras. Esses caras traziam um bonde e a dívida subindo. Então, não pensem que isso foi construído agora, nos últimos 2, 3 anos, não. Que isso é coisa antiga, tá? Não é justificativa. Eu só estou dizendo que olhar para um ponto e esquecer de analisar todo o resto também não me parece muito inteligente. Mas, Thiago, por gentileza. Eu ia te falar, Gaja, que sobre os caras que não receberam ainda do Atlético, por exemplo, eu trouxe recentemente que o Atlético não havia pagado o empréstimo da contratação do Júnior Alonso, nem do Pedrinho, nem do Fux, nem do Paulinho. Falei Pedrinho, falei errado, do Paulinho, na verdade. Todos esses vieram por empréstimo no primeiro momento e o Atlético não pagou nenhum desses valores. E aí tem outros agentes que ainda tem a receber. O Juliano Bertolucci tem algo na casa dos 30 milhões de reais para receber do Galo. Juliano Bertolucci é o agente do Alan. O agente do Júnior Alonso não recebeu a comissão da venda do Júnior Alonso ao Krasnodar. E o Júnior Alonso foi vendido ao Krasnodar tem 2 anos. Isso foi em fevereiro, aliás, 1 ano e meio. Isso foi em fevereiro do ano passado. Então, nesse momento, o Atlético precisa se reinventar, o Atlético precisa olhar com muito carinho para essa questão das dívidas, porque foi essa irresponsabilidade que fez com que o Atlético chegasse onde ele está. E essa irresponsabilidade ela é geral. Ela não se restringe a uma gestão. É claro, nós vimos no Atlético gestões muito mais caóticas do que outras. O Atlético até outro dia não tinha pago o André Cury pela contratação do Rosinei, que aconteceu em 2013. Isso aí, assim, o cúmulo da irresponsabilidade. Então o Atlético precisa, daqui para frente, tratar com muito carinho essa questão do pagamento de dívidas e dessa questão do pagamento dos compromissos, de honrar com os compromissos. Porque senão chega, como está hoje, devendo quase 2 bilhões de reais. Só não dá para o Menin ficar reclamando dos juros, né? Como ele reclamou ontem. É muito engraçado uma coisa dele. Reclamar dos juros. Pô, os juros bancários estão terríveis, é difícil demais. O filho dele, ó. Não dá, né? É curioso, né? Porque de um lado você tem o próprio dono do banco, é o dono de uma imobiliária, de uma construtora que precisa... É curioso. Para o banco, os juros altos, em tese, para algumas coisas, bons, né? Por exemplo, se você vai lá fazer um financiamento, você é Autonovais, com juros altos, você está lascado. Exato. Né? Você está enrolado. Mas para outros investimentos, para o banqueiro, é um bom negócio. Para o dono da construtora, juros altos não é bom. Porque você não consegue, obviamente, efetuar um financiamento de um imóvel com taxa Selic a 13,75. Então, eu acho curioso. Você fica se equilibrando entre um negócio que você tem que é bom, os juros altos, e outro negócio que você tem que é péssimo, a taxa Selic estar alta. É muito estranho. Mas acho que vale a pena nós discutirmos aqui, principalmente, esse crescimento absurdo da dívida nos últimos anos, né? Isso é muito importante, nós discutimos aqui também. Agora, importante, 16108. Eu preciso repercutir uma coisa que tem sido muito falada sobre conflito de interesses, né? Inclusive, o Rafael Rubens Menin falou, Rafael não estava lá, Rubens Menin falou, além do Sérgio Coelho e do Menin, nós temos o Renato Salvador, aí não, né? Só os dois, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, e também Rubens Menin falaram sobre conflito de interesses, veja. Um compromisso nosso, que vem desde a primeira hora, quando o Sérgio aceitou ser presidente do Atlético, quando o Zé Murilo aceitou ser vice-presidente, a gente fez um compromisso naquela hora, que a gente está junto em qualquer hora. E o Sérgio vai continuar. É o compromisso que ele tem com a gente. Quer dizer, o Sérgio, como presidente do Atlético, ele continua na SAF e vai tocar o futebol da SAF com o apoio que sempre tem de todo mundo, gente. Conheço muito eles de muitos anos. São meus amigos. Cobrem de mim se algum dia eles fizerem qualquer coisa que for de interesse deles e não do Atlético. Cobrem de mim.
eu assino por eles. Bom, você lembrou alguém aí, Thiago Valor? Boa tarde. Boa tarde. Gente, né? Boa tarde. Assim, não, tá, faz parte. 1,5, sacanagem. Não, faz parte, acontece. Absurdo, Olha, André Salles, eu culpa fico dele. assim, a expectativa, né? Eu tenho para mim o seguinte, SAFs, eu só vou conseguir falar a respeito delas no primeiro triênio de cada uma. Isso aí eu tenho comigo. Mas fica a expectativa, pelo menos da minha parte, de quais serão os próximos passos nos próximos meses no Atlético. O Elton trouxe a informação que para 2024 a expectativa é de um grande aporte no futebol. Isso tem acontecido no Atlético nos últimos anos, né? Mas fica da minha parte, hoje, o que levou o Atlético para o processo de SAF, no meu entendimento pelo menos, é exatamente a dívida hoje impagável no modelo associativo. Então, a seguir nos próximos meses, ver como vai ficar, por exemplo, a questão plano de credores, como que o Atlético vai se organizar o pagamento das dívidas, porque... Pagamento não vai ter recuperação judicial e parece que não vai haver esse grupo de consórcio, credores. não. Sim, então, porque essa é a grande questão. Né? E outras questões também que a SAF do Atlético, geralmente, as outras SAFs, o conselho, por exemplo, ele é desmembrado. Né? Já foi informado que o conselho vai seguir, que o presidente da associação vai seguir com voz ativa. Então, assim, são caminhos novos. Na verdade, o presidente da associação, que é o Sérgio Coelho, ele será, tem uma informação do Fred e depois levada para Itatiaia ontem pelo Henrique André, que o presidente Sérgio Coelho será também meio que um CEO do futebol, só do futebol da SAF. Então, isso no modelo SAF aqui no Brasil, esse tipo de relação é diferente, né? E vamos observar aí nos próximos meses. Só uma dúvida, HG. O Sérgio Coelho permanece como CEO do futebol? Você cortou Não, é a porque fala do eu acho que isso é colega, importante de entender. Desculpa, Valor. Fica à vontade. O Sérgio Coelho permanece como CEO do futebol, independentemente do cargo de presidente, ou seja, a partir de janeiro de 24, quando o Atlético tiver um novo presidente, o Sérgio Coelho ainda será o CEO do futebol? Ou o Atlético colocará esse novo mandatário como o CEO do futebol? Gente, vamos falar Porque sério tem que entender aqui. isso, cara. Vamos falar sério, com todo o respeito que eu tenho pelo Sérgio Coelho, com todo o respeito que eu tenho por ele, não tem nenhum motivo para não ter esse respeito. Mas o Sérgio Coelho, na nova formatação da SAF do Atlético, ele vai ficar escanteado. É óbvio. O que eles estão fazendo é falar assim, pô, Sérgio, você continua aí, fica aqui do lado aqui do Rodrigo Caetano. Só que tem um porém. Pô, não vai, Só não que vai. porém. O mundo do Atlético muda. A informação que eu tenho é de que ele não tentaria a reeleição. Sim. Só que a reeleição da associação. Porque a SAF já agora o clube tem dono, né? Então, você vai ser presidente da associação, qual a relevância do cargo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o negócio do Atlético é futebol. Por isso que depende então, do eu clube. entendo, assim como o Fuscaldi, que eles pegaram o presidente Sérgio Coelho e disseram assim, olha, esse cargo aqui é um cargo importante. E nós queremos que, para você continuar sendo uma figura importante dentro do clube, toma aqui para ser CEO da SAF. É provisório. Agora, o CEO da SAF, mas ele tem que aceitar, né? É isso que o Fuscaldi falou. Se daqui a pouco ele não quer tentar reeleição porque ele quer sair do processo, ele pode dizer, não, gente, ó, eu agradeço primeiramente, mas daqui a pouco eu não quero continuar. Eu quero até levantar essa informação aqui para ver o que pretendem. Outra coisa, o diretor de futebol ano que vem, pelas informações que nós temos, dificilmente será o Rodrigo Caetano. Inclusive, já teria acontecido uma conversa e tal, dificilmente será o Rodrigo Caetano. Será quem? Então, hoje eu recebi uma informação... o Ricardo elogiou ele. O Rodrigo Caetano? Elogiou o Ricardo. A informação que eu tenho é de que... Elogiou o Rodrigo, não? Elogiou o Rodrigo. O Ricardo Guimarães elogiou o Rodrigo Caetano. Até porque deve ter motivo para elogiar. Me sopraram um nome, HG, que eu acho que o Brax deve confirmar. Isso, Paulo Brax. Confirmar. Me sopraram o Paulo Brax. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um amigo do Elton, que é ligado ao Palmeiras, que me perguntou assim, Everton, procede a informação que o Anderson Barros estaria indo para o Atlético? Deus me livre. Eu falei, não faz o menor sentido o Anderson Barros... Não, Anderson Barros, vamos combinar aqui. Anderson Barros é ruim demais. Não, eu não... Extremamente moroso. Acho, não. Processos muito morosos. O trabalho dele é todo com... Acho que tem um trabalho muito contratação de outros diretores.
Ele não consegue fazer absolutamente nada. Acho que ele tem pouca mídia Palmeiras. e bom trabalho. As contratações do Anderson Barros são bem. Atuesta, Rafael Navarro, os caras que não se firmam, os caras que não vinham. Eu vou te falar um negócio, HG, eu conversei com um agente. Breno Lopes, Tabata. Eu conversei com um agente, ele deixou pronta uma negociação para o Palmeiras contratar um volante em fevereiro desse ano, janeiro desse ano. E aí estava pronto. O cara foi lá no clube do jogador dele, tá? Entregou o valor que o Palmeiras queria pagar, ou tinha dito supostamente que pagaria, fez tudo. Entregou o contrato que o garoto queria assinar com o Palmeiras, entregou tudo. O Anderson Barros demorou 2 meses para falar não. 2 meses para falar não. Era só falar de cá, ou não, ou então eu quero. Ficou encebando. Chegou no meio de fevereiro e falou, não vai dar não. Ô, Thiago, vou trazer o Richard Rios. Nós estamos fazendo essa salada aqui para falar de um executivo que pode ser do Atlético a partir de janeiro. Sim. Caso o Rodrigo Caetano, e está tudo indicando para que o Rodrigo Caetano não fique a partir do momento que a SAF... a SAF vai começar a trabalhar efetivamente a partir de janeiro, porque agora são 60, 90, 100 dias com documentação, contratos, etc. O ano que vem para pagar dívidas, para colocar a situação sob controle e a partir de 25 começarem até com novos aportes. E aí é exatamente onde entra essa questão de não diluir os 25% do Atlético. Tá. Sobre a questão do Anderson Barros. Um jogador como o Endrick, que é um fenômeno, cara, ele não teve o cuidado de ir até a Espanha, negociar. Ele entregou na mão de um agente, de um atravessador, que foi lá tratar do assunto. Como é que você pega um fenômeno do seu clube e você coloca na mão de um preposto? Então, o Anderson Barros, eu já descarto essa possibilidade. Alexandre Matos, acho muito pouco provável. Não, diferente do Alexandre Matos, que foi lá negociar por 3 foi dias, lá em Barcelona. Né? E fechou o negócio até mais alto do que o Palmeiras. Exatamente. Para um jogador menos badalado. Do que é o trabalho de um mas o Alexandre Matos foi tão inteligente que ele esperou o negócio bater lá no Real Madrid. Aí daqui a pouco virou notícia mundial. Aí existe uma rixa, né? Porque o Real Madrid lá atrás queria ter contratado o Neymar e o Barcelona contratou. Isso gerou um desconforto muito grande dentro da instituição. Ele chegou lá e falou assim, ó, eu tenho aqui um fenômeno, que é o Vitor Roque. Se vocês não quiserem, vocês vão perder. Eu tenho várias outras propostas pelo cara. E foi trabalhando a cabeça dos caras do Barcelona. Os caras pagaram mais caro do que o Ender. Exatamente. Tá? Então, a maior venda da história do futebol brasileiro, ponto final. Agora, eu acho o Anderson Barros muito pouco provável. Nós temos que entender, o Paulo Brax, eles querem porque acham o Paulo Brax competente ou querem porque entendem que o Paulo Brax é daqui, é um cara mineiro, não sei se tem raiz atleticana, sinceramente eu não sei. E aí eu não sei, cara. Se o virou SAF, tem que ser gente profissional, Valor. Se o Anderson é ruim, hein, fazendo o trabalho que tem feito no Palmeiras nos últimos anos, pergunta pro torcedor do Vasco, pro torcedor do Internacional, a respeito do Paulo Brax, que quando saiu daqui, eu tinha até, assim, que ele ia arrebentar, porque ele fez bom trabalho aqui, sim, no América, mas as últimas gestões dele, tanto no Internacional e a atual no Vasco da Gama. Agora, ainda sobre a questão da SAF em si, é muito importante deixar claro uma coisa. Repito, só no primeiro triênio eu vou conseguir dizer, aí eu, Thiago Valu, o que foi a SAF em cada clube. Não é o simples fato de transformar em SAF que estão resolvidos os problemas. Tem muita gente que parece que a SAF é uma espécie de fonte da juventude. Se transformou em SAF e agora os problemas estão resolvidos. Eu tenho muita curiosidade para saber quais serão os passos, especialmente com relação ao pagamento de dívidas. Como é que vai ficar a questão do futebol? Hoje o Atlético tem um orçamento de quase 20 milhões. Para 2024 é necessário reduzir. 20 milhões por mês, né? Exatamente. Folha. Como é que vai ser essa folha? Isso vai ser um pouco reduzido ou a ideia é se manter um time caro ainda? Enfim, são questões que a gente vai ver só a partir dos próximos meses. De cara tem 300 milhões a menos de dívida no balanço, né? Faz uma pequena diferença, porque o acordo prevê ali mais de 300 milhões de perdão de dívida. Faz uma diferença. Vamos ver se isso vai... Como é que eles vão fazer para... Quando você pensa nos números, cara. Quando alguém te pergunta, de ontem mais cedo até hoje, eu fui ao supermercado hoje e aí um cara do supermercado de segurança perguntou para mim assim, o que você acha
do futuro do Atlético. Eu falei, não sei, nem do Atlético, nem do Cruzeiro, nem do Bahia, nem do Botafogo, nem do Vasco, nem do Atlético, nem do Guarani e nem do Itabiri. Eu não sei. Exatamente. Eu não sei. É tudo muito novo. Tem referência. Eu não sei. É tudo novo, muito novo. cara. É novo. É Sabe? novo. Por exemplo, eu imaginei... E tem erros e acertos. Quando a 777 entrou no Vasco, eu falei assim, cê é louco. Vai explodir. Olha aí, cara. Tá explodindo. Aí sabe quem trabalha lá no Botafogo? Não é o Mazuco? Não é o Mazuco? É o Mazuco. Não, pois é, o Mazuco, que inclusive eu critiquei aqui, quando estava no Cruzeiro. O Mazuco tá lá. Montou um time decente, barato entre aspas. Né? Então, vamos lá. Para explicar a questão do Botafogo também, a gente tem que separar em 2 períodos. Se a gente pegar, por exemplo, o Campeonato Carioca do Botafogo, o Botafogo não classificou para semifinais. É verdade. O Botafogo teve que... Não, mas campeonato regional não vale de nada. Não é isso. É porque é o mesmo time. É porque é o mesmo time. É a mesma situação, é a mesma administração. No início do ano, o Teston foi questionado. E foi muito questionado. Agora não, agora ele é o cara. Agora é sério, mas olha só, vamos trazer... Traz pra cá. São situações do esporte. O futebol traz isso. Traz pra cá. O Cruzeiro fez um campeonato mineiro ridículo. Tô confuso. Ridículo. Classificou ali para semifinal na Bacia das Almas. Sim. O América faz entre os 3 de Minas Gerais o melhor campeonato brasileiro. Porque é o esporte, gente. Porque é o esporte. Não é, eu acho que não. Acho que não é isso. É porque campeonatos regionais não são referência para absolutamente nada. Não, eu também acho que não. É que a gente campeonatos estaduais não são referência, mas resultados referenciam. Mas a aí vai enquanto aquilo que você falou ontem aqui. Mas é que a gente vem aqui, por exemplo, se o Atlético estiver... Aquilo que você falou ontem, eu tô com você. Se o Atlético estivesse liderando na ponta, na cabeça, classificado na Copa do Brasil e voando na Libertadores, teria cobrança, mas eu acho que numa proporção menor. Ninguém falaria nada de transparência. Porque o Palmeiras, enquanto estava ganhando tudo, ninguém falava de elenco. Nada. Começou a derrapar e eu acho que o elenco, não queiram ter o elenco do Flamengo, mas eu acho que o elenco do Palmeiras tem problemas, tá? Mas aí hoje já tá lá, ó. Estão lá manifestando. Eu acho até que está correto. Manifestação numa boa, só cobrando reforço. Pô, HG, mas tem uma situação. Tem uma situação que o Fusca trouxe que eu concordo com ele. Porque eu concordo com todas que o Fusca fala. Quando a gente pensa no pós-campeonato mineiro, e ele foi um consenso aqui, a gente tinha a ideia de que o América talvez fosse o time mais ajustado para disputar o Brasileirão, depois do Campeonato Mineiro. E que o Cruzeiro talvez tivesse mais problemas. É o oposto hoje. É justamente o oposto. E a gente sempre cai, Thiagão. O único que a gente acertou era o Atlético. A gente falou que estava no meio termo ali. E a gente sempre cai no mesmo erro, todos os anos. Ano após ano, a gente cai nesse erro. De falar, pô, pelo Campeonato Mineiro é capaz que o Atlético vai bem, é capaz que o Cruzeiro vai... Não. Ano que vem eu vou fazer esse esforço. Acabou o Campeonato Mineiro, não tem nenhuma referência para falar. Eu só não consigo rasgar o Campeonato Estadual igual vocês estão fazendo. Mas não serve para nada. Não, rasga você no seu comentário. No meu comentário eu decido o que eu faço. Estadual não consigo rasgar. Porque o exemplo que eu estou dando do Botafogo é muito diferente do nosso campeonato. Demais. A situação é muito diferente. O Botafogo, ele estava realmente numa situação muito complicada dentro de campo. E o Teston falando, estamos resolvendo as questões administrativas e eu digo mais, se o Botafogo fosse modelo associativo, o Luiz Castro havia caído. Tinha caído. Exatamente, ele tinha caído e o torcedor tinha pedido a cabeça dele. Lembrando, o Botafogo ele ganha aquela Taça Rio, aquela competição lá que era para ficar em quinto, para poder ir para a Copa do Brasil. Então o Botafogo disputou aquela competição. Ele pega a taça, abaixa e sai com vergonha de campo. Então, sim, a situação do Botafogo é um caso à parte. É diferente dessa. Em confidência lá do Rio. Não, e isso saiu com maior vergonha. Ô, gente, deixa eu dar um recado aqui. A gente vai continuar nesse papo. Quero cair nessa questão do crescimento da dívida e tal, falar mais sobre esse negócio de conflito de interesse. Agora, eu vou dizer mais uma vez aqui o que eu venho dizendo há muito tempo. O Atlético precisa baixar a bola da soberba. Baixar a bola da soberba. Cuidado com o que diz. Muito cuidado com o conteúdo do que diz. Para de enaltecer, a maior SAF do Brasil, a maior não sei o que do Brasil. Um clube que deve 2 bi o cacete, ficar enaltecendo, que fez a maior. Sabe, a nossa SAF é a maior, o nosso estádio é o maior, a nossa torcida, nós somos os melhores gestores, nosso elenco. Para com essa porra, para com isso, cara. Para com isso.
Para de sair aí, pavão. Vai cuidar da vida, vai pagar as dívidas, vai resolver, trabalha em silêncio, não projeta, faz que nem o Ronaldo Fenômeno. Ah, não, é pra cair. Nossa, nós estamos preocupados demais, a nossa luta é pra não cair pra Série B de novo e tal. Trabalha com juízo, cara. Para de pavonear, para com isso, cara. Trabalha melhor essa comunicação, para de falar em qualquer microfone. Todo mundo fala em todos os lugares, cara. Aí dá um desencontro de informação do cacete, fala isso aqui. Olha, em 2 anos seremos o maior clube do continente. Para com isso, gente. Baixa a bola. Transparência, menos soberba e toca a vida. Paga as contas, põe a casa em ordem, se precisar reduzir o valor e a qualidade do elenco, reduz. O torcedor precisa entender que ano que vem é um ano de restabelecer a condição de um time que deve 2 bi e que essa dívida vai começar a ser paga. Tem que entender. Venha com discurso na humildade. Sai desse posto de soberba. Para de falar que é a maior SAF, que é o estádio, não sei. Para com isso. O estádio é maravilhoso, eu fui lá, é espetacular. Espetacular. É uma arena espetacular. Ponto. O elenco, para mim, é muito bom, muito melhor do que os resultados que estão demonstrando possa apontar, sabe? Mas não precisa ficar pavoneando, não. Dá uma segurada na onda aí que vai fazer bem para todo mundo aí. É que nem